Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre geometria analítica. Na geometria analítica, como nós já comentamos, nós trabalhamos ponto, reta e daqui a um tempinho nós vamos trabalhar também na circunferência. Mas especificamente na reta, a gente já falou a respeito da equação da reta, não é verdade? Que antes, para você dizer uma reta, eu fazer um desenho no plano cartesiano, tranquilo. A gente aprendeu a representar essa reta através de equações. A gente viu que nós podemos usar três equações. Vimos a equação fundamental, vimos a equação reduzida, que é quando a gente isola o valor de y, e vimos a equação geral, que é quando tem igual a zero. Bem, baseado nisso, eu tenho uma equação da reta. Daí tem uma equação de uma segunda reta. Tenho duas equações de reta. Será que elas são paralelas entre si? Como é que eu sei, sem fazer o desenho, que essas duas retas vão ser paralelas? Nesse vídeo a gente vai fazer exatamente essa discussão. Então, o vídeo de hoje a gente vai trabalhar as posições relativas em relação a duas retas. Vamos lá com aquela nossa perguntinha. Como determinar que duas retas são paralelas utilizando as suas equações? Vamos lá ver isso. Como é que é isso? Primeira coisa, vamos relembrar as posições relativas que nós podemos ter entre duas retas num plano cartesiano. Aqui nós temos as duas retas paralelas entre si. Eu tenho a reta S em azul e tenho a reta R. E a reta azul é S e a reta vermelha R, e elas são paralelas entre si visualmente, já dá para ver isso. O símbolozinho que a gente pode usar é quando a gente coloca R, duas barrinhas inclinadas, S. Só para vocês verem que às vezes acontece. Nós podemos também ter as retas coincidentes, uma sobre a outra, mas quando elas são coincidentes, elas também são paralelas entre si, tá bom? Que isso daqui muita gente esquece dessa parte aqui, que duas retas coincidentes também são paralelas entre si, elas simplesmente estão uma sobre a outra. Nós podemos que as duas retas são concorrentes em um ponto, ou seja, elas concorrem em um ponto apenas, e elas têm um ângulo diferente de 90 graus entre elas, ou seja, a gente diz que elas são oblíquas entre si. Porque quando duas retas formarem 90 graus entre si, elas continuam sendo concorrentes, mas elas vão ser chamadas de perpendiculares entre si. E o símbolozinho que a gente vai utilizar vai ser como se fosse um T maiúsculo invertido, né? R perpendicular a S. Essas nomenclaturas é interessante porque às vezes aparece num exercício e às vezes você para no exercício porque não sabe exatamente o que significa. Então a gente precisa compreender essa simbologia para na hora da gente resolver o exercício a gente entender. Então basicamente a gente falou quais são as posições que nós vamos ter em relação ao plano entre duas retas. Tranquilo? Nós falamos das retas que são paralelas e das retas que são concorrentes e os tipos que a gente pode ter entre elas. Para a gente determinar que, através da equação, se duas retas são paralelas ou se elas são concorrentes, uma vai excluir a outra. Para elas serem paralelas, o que tem que acontecer? O ângulo entre ela e o eixo x tem que ser igual. Se o ângulo é igual, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular. Que o coeficiente angular a gente já sabe que é dado pelo m, então o m de uma tem que ser igual ao m da outra. Se isso acontecer, nós dizemos que elas são concorrentes. Caso contrário, elas serão concorrentes entre si, não serão paralelas, serão concorrentes. Então, se o m de uma é igual à outra, significa que as retas são paralelas. Tranquilo? E também a gente já sabe que o ângulo aqui, né, entre elas, vão variar exatamente entre 0 e 180. Bem, vamos ver visualmente aqui. Nós temos aqui este ângulo 1 e esse ângulo 2. Se eu sei os ângulos, eu já sei, e os dois são iguais, eu sei que elas são paralelas. Tendo o ângulo, eu posso achar o coeficiente angular, que é o valor da tangente. Mas, na maioria dos casos que a gente não vai ter nem ângulo, vai ter sim o coeficiente angular já na própria reta. Então, como é que a gente pode fazer?
Conselho mais fácil para fazer é você isolar o valor de y, deixar na forma reduzida e ver se os dois forem iguais, a gente diz que ela é uma reta paralela entre si. Nesse vídeo a gente falou das condições para que duas retas sejam paralelas num plano cartesiano. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.